paz, irmãos, sejam com todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo e agora a gente vai abordar o assunto que muitas pessoas têm dúvida, que é se a lei foi abolida ou não. Que muitas pessoas creem que ela não foi abolida e muitas pessoas creem que ela foi abolida. As pessoas que creem que ela não foi abolida, se ela não for abolida, então ela continua valendo. Então continua valendo-se o dízimo, frequentar um lugar, como era ordenado na lei, ter um sacerdote perante você e Deus, fazer os sacrifícios, os mandamentos de culto divino, todas as coisas do Antigo Testamento. Se ela não foi abolida, então continua-se. Então, a gente vai, nesse vídeo, abordar a questão do abolimento da lei. Eu vou ler as partes que falam sobre o abolimento da lei, se aboliu ou se não, para a gente poder tirar essa dúvida. Eu gostaria que vocês pesquisassem, depois que eu ler o versículo somente, que vocês leiam a carta toda, que é para a gente poder não cair no engano. Examinar as escrituras, porque é ela que de mim testifica, foi o que disse o nosso mestre. Então, vamos começar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que Jesus fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio será omitido da lei, sem que tudo seja cumprido. Com essa frase, sem que tudo seja cumprido, ele dá uma data para cumprir. Ele não veio tirar a lei de Moisés, como ele disse, mas ele veio cumprir ela. Não é tirando a lei de Moisés que ele nos põe para a graça, mas cumprindo. A lei de Moisés ainda existe, tanto é que os judeus ainda ficam fazendo a lei de Moisés. Eles não creem no Messias, que já veio e morreu, e estamos no ano 2012 depois dele. Eles creem que o Messias ainda vai vir. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, cremos que ele cumpriu. Então, ele realmente não tirou a lei existe ainda, mas nós não vivemos na lei porque ele cumpriu por nós. Ao cumprir, ele nos tirou da lei. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele cumpriu a lei por nós, para a gente poder passar para a graça. Então nós, irmãos, que vivemos na graça, não recorremos ao livro da lei, da antiga aliança. Pode ser que alguns irmãos ainda estejam com dúvida. Então, o que eu fiz aqui foi separar algumas partes do Novo Testamento, das cartas de Paulo, que ele explica claramente. Então vamos agora para a carta de Romanos, que ele explica exatamente. Romanos capítulo 3, vamos começar no capítulo 3. Depois eu aconselho que vocês em casa leem toda a carta. O certo era ler todo o Novo Testamento para a gente não cair no engano. Mas se você ler pelo menos a carta, para saber desse assunto, para tirar a dúvida mesmo, você sozinho pede a orientação do mestre, que ele vai abrir, ele vai revelar isso para você no teu íntimo, você e ele. 3:19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, aí 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que sobre os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, ninguém que faça coisas da lei vai ser justificado. Naquele grande dia, a gente vai estar lá no céu, todos nós vamos estar dando glória ao Senhor Jesus, porque graças a eles a gente conseguiu ser salvo. Ninguém vai estar lá no céu dizendo que eu cheguei aqui no céu por mérito meu, eu cumpri a lei e estou aqui no céu. Não, todos nós somos pecadores e merecemos a morte, o inferno, estamos separados de Deus. Mas, graças à morte de Cristo e o cumprimento que ele fez por nós da lei, ele nos tirou dessa maldição que havia na lei. Porque todo aquele que tentar seguir a lei toda, tem que cumprir tudo. E se você errar um, você se torna culpado do resto. Então ficava impossível. Sendo justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar
a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde há logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, quando a gente chegar lá no céu, todos nós que cremos em Jesus, é como se nós tivéssemos cumprido a lei de Moisés toda e os profetas todos. Não porque a gente realmente cumpriu, mas porque a gente creu em Jesus. Deus, ele quer justificar, ele quer tornar justo as pessoas que creem no nome do Filho dele. Por isso ele enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente é salvo por crer que ele cumpriu por nós. Então, se ele cumpriu por nós o Antigo Testamento todo, a Antiga Aliança, então está cumprido. Nós não necessitamos mais de frequentar um templo feito de cimento, de ter sacerdotes no nosso meio, na frente entre nós e Deus, porque nós também somos sacerdotes, somos livres, e nem de dar dízimo. Todos nós devemos ser livres com a liberdade que ele libertou a gente, e a gente não tem que se meter embaixo de jugo de servidão de novo, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta dele. Capítulo 4, versículo 5, de Romanos ainda. Mas aquele que não pratica, porém crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É o que Deus quer fazer. Ele quer transformar a gente justo porque a gente creu no Filho dele. E não porque a gente praticou obras da lei. Frequentando o templo, dando dízimo, se vestindo assim, assado, deixando de ir no baile funk, parando de beber cerveja. Isso não tem nada a ver, isso não tem condenação para essas coisas. O sistema religioso põe isso pra gente, mas não tem condenação sobre essas coisas. Vamos agora para o capítulo 6, ainda de Romanos. Vamos ver o que ele fala. Capítulo 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não tem pecado mais pra gente. A gente está limpo graças ao sacrifício do Mestre. Capítulo 8 ainda de Romanos. 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Carne é uma referência para fazer as coisas do Antigo Testamento. Quem andava fazendo as leis do Antigo Testamento andava na carne. Nós cremos em Jesus, então nós andamos em espírito. Nós não vimos que Jesus morreu lá na cruz, mas nós cremos da mesma forma. Então isso vai ser imputado para a gente, como diz Deus, como justiça. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado da morte. Tá vendo? Então vamos aqui do 8, pula para o capítulo 9, versículo 31, ainda de Romanos. 30 e depois 31. Que diremos, pois? Que os gentios, a palavra gentios significa o povo que não é de Israel, no caso nós. Que diremos, pois? Isso é Paulo falando para a galera de Romanos, que mora em Roma. Ele disse para a galera de Roma: que diremos, pois, que os brasileiros, franceses, a outra galera, que não buscava a justiça, alcançaram a justiça? Olha a resposta dele: sim, mas a justiça que vem pela fé. Deus vai nos justificar através da fé em Jesus. Ele nos torna justos só porque a gente crê no Filho dele. Aí 31 diz assim: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Eles estavam ainda fazendo as obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será confundido, que somos nós. Nós cremos no Senhor Jesus, no Senhor Yahushua, e não seremos confundidos. Capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei, acaba a lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é da lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que vem pela fé diz: não digas ao teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer de alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, que nós cremos no Senhor Jesus e não praticar as obras da lei. Vamos agora para o capítulo 10, dá um pulo para o capítulo 13 ainda de Romanos. Aí agora que ele fala claramente. Vamos ver aqui o que ele diz no capítulo 13.
Capítulo 13, versículo 8, 9 e 10 de Romanos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Tá vendo? O nosso Senhor Salvador, ele nos deixou uma lei, que é nos amar um ao outro, amar o próximo. E aqui em Romanos diz que se nós amarmos o próximo, pronto, a lei está cumprida. O Senhor Salvador cumpriu a lei por nós e nos deixou um mandamento, que é amar, a gente se amar uns aos outros. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amará teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Agora vamos abrir na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, 14, 15 e 16. Antes de ler isso aí, eu vou te explicar uma história. Na antiga aliança, quando Moisés subia no Monte Sinai para poder conversar com Deus, toda vez que quando ele voltava, ele ficava com a cara brilhosa. As pessoas não conseguiam nem olhar para a cara dele, de tanto brilho que a cara dele ficava, porque ele ficou conversando com Deus. Então ele voltava com a glória um pouco de Deus, transformado. Entendeu? E toda vez quando ele ia falar com o povo, ele botava um pedaço de pano na cara dele, que era para não refletir na cara do povo e ele poder passar as leis. Mas quando o Salvador morreu na cruz, ele disse a seguinte palavra: está consumado. Nesse momento, ele cumpriu a lei por nós. E o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E agora nós temos acesso ao Pai diretamente, sem precisar de intermediário. Então, a lei foi cumprida quando ele disse está cumprido. Ou, algumas traduções, está consumado. Agora, olha o que diz aqui na carta de 2 Coríntios 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, esse véu que Jesus rasgou, ou que Moisés botava na cara para falar com o povo de Israel, o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Algumas traduções removido. Então como que ele não cumpriu a lei? Como que a lei não foi abolida? Esse aqui, o apóstolo Paulo está falando que foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, as leis dos mandamentos, o véu está posto no coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Essas passagens, na denominação religiosa, no sistema religioso, nos evangélicos, eles não vão ler isso para vocês dentro do sistema religioso, porque eles não querem que vocês saiam de lá. Se eles mostrarem essa verdade para vocês, ninguém mais vai frequentar aquele lugar, eles vão perder a fonte de renda deles. Gálatas 2:15. Antes de falar, eu vou explicar a história aqui que aconteceu em Gálatas. O apóstolo Paulo, ele foi pregando por todos os lugares da Judéia. Quando ele chegou em Jerusalém, encontrou os apóstolos, o apóstolo Pedro, ele estava meio que se retirando dos gentios, querendo agradar a galera que era da circuncisão, da lei. Quando Paulo viu o que estava acontecendo, ele deu uma bronca em Pedro e disse assim: nós somos judeus por natureza. É o versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentro do gentio, sabendo que ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós vivemos só crendo em Jesus, isso para a gente é o bastante. Jesus fez o restante. Se o sacrifício dele não for o suficiente, então realmente ele morreu à toa. Se você precisa dar dízimo para poder se salvar, ou se você precisa dar... Não é nem questão de dar o dízimo porque muitas pessoas dão dízimo com o intuito de fazer uma boa ação, independente se está na lei ou não. Mas ao dar o dízimo, você se prende na lei, porque é preceito da lei. Jesus morreu para a gente não fazer isso.